Bom dia, pessoal, aqui com vocês novamente o professor Ronan. Dando sequência ao vídeo do Renascimento, nós vamos falar um pouco agora sobre o humanismo, né? Essa corrente filosófica que, de certa forma, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tira um pouco do pensamento teocêntrico, religioso, e traz um pouco mais para o homem, como o homem o centro das atenções e das questões a partir desse momento, né? A partir desse momento, o estudo sobre o passado, a influência no futuro e também o estado do ser humano no presente se torna ainda muito mais importante. Então vem comigo, curte, compartilha o vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Pois bem, meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma história. O título dessa história é O Jovem e o Renascimento do Homem. Em uma manhã dourada de primavera, em Florença, uma cidade vibrante com um espírito de renascimento, vivia um jovem aprendiz chamado Mateu. Ele era filho de um artesão simples, mas tinha um brilho nos olhos e uma sede insaciável por conhecimento. Seu maior tesouro era um velho livro com os escritos de Cícero, dado por um mercador viajante. Mateu passava horas mergulhado nas palavras antigas, fascinado pela ideia de que o ser humano era capaz de moldar o próprio destino. Certo dia, enquanto atravessava a grande praça da cidade, Mateu parou para observar um grupo de artistas e filósofos. Um pintor estava criando um retrato de um jovem camponês. Curioso, Mateu aproximou-se e perguntou: "Mestre, por que pintar um camponês e não o rei ou um santo?" O pintor, com um sorriso, respondeu: "Porque cada homem carrega em si a essência da grandeza. Não é o título que define o valor de alguém, mas sua capacidade de pensar, criar e transformar." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Mateu. Ele começou a enxergar a cidade com novos olhos. Cada rosto, cada gesto, cada obra de arte era uma celebração da dignidade do potencial humano. O encontro com o sábio humanista. Na ocasião, Mateu visitou a biblioteca de um filósofo famoso, o mestre Lorenzo. Ele era conhecido por suas ideias sobre o humanismo e por incentivar jovens a pensarem por si mesmos. Mateu, tímido, perguntou: "Mestre, o que significa ser humano?" Lorenzo sorriu e respondeu com calma: "Ser humano é ser livre, para sonhar, para questionar e para aprender. É carregar dentro de si o poder de mudar o mundo com o pensamento e a razão. O humanismo nos ensina que não somos apenas sombras, somos luz que pode brilhar intensamente." Lorenzo mostrou a Mateu livros de Platão, Aristóteles e outros grandes pensadores da antiguidade. Ele explicou que o Renascimento foi um renascimento do espírito humano, inspirado por essas obras antigas que valorizavam o homem e sua capacidade infinita de criar. Mateu em ação. Com o coração cheio de inspiração, Mateu decidiu que queria contribuir para esse grande movimento. Ele começou a escrever suas próprias reflexões, destacando a liberdade e a dignidade de cada indivíduo. Em suas caminhadas pela cidade, ele conversava com artistas, comerciantes e até crianças, compartilhando suas ideias. "Não somos prisioneiros de um destino pré-determinado", dizia ele. "Cada um de nós pode ser o arquiteto de sua própria vida." O trabalho de Mateu começou a chamar a atenção. Suas palavras ecoaram entre os jovens, que passaram a discutir sobre a importância da educação, da arte e do pensamento crítico. Inspirados por ele, muitos começaram a pintar, escrever e até questionar os governantes sobre justiça e igualdade. O humanismo renascentista nos lembrou de que o ser humano é o centro de sua própria história, capaz de moldar seu destino com razão, criatividade e coragem. E assim o Renascimento trouxe ao mundo não apenas obras grandiosas, mas a certeza de que a verdadeira arte é potencial infinito de cada vida humana. Humanismo. A essência do Renascimento é a redescoberta do ser humano. O humanismo foi a principal corrente filosófica e cultural que
que definiu o Renascimento, marcando uma transformação profunda no pensamento europeu do século XIV e século XVII. Inspirado pela redescoberta das obras da Antiguidade Clássica, o humanismo colocou o ser humano no centro da reflexão, destacando sua dignidade, liberdade e potencial criativo. Essa mudança revolucionou as artes e a ciência, a política e a educação, moldando os alicerces do pensamento moderno. Durante a Idade Média, o conhecimento esteve profundamente atrelado à religião e aos dogmas cristãos. No entanto, com o advento do Renascimento, houve um movimento em direção à redescoberta dos textos da Antiguidade Clássica, especialmente os de autores como Cícero, Platão, Aristóteles e Homero. Esses textos antigos passaram a ser traduzidos, treinados, reinterpretados, inspirando uma nova visão sobre o ser humano e o mundo. Os humanistas viam nos clássicos uma sabedoria que exaltava o homem como um ser racional e criativo. Eles acreditavam que ao estimular o passado, seria possível alcançar um futuro melhor, baseado no progresso, na virtude e no conhecimento. Vamos falar um pouco agora sobre os princípios do humanismo, né? Antropocentrismo. Diferente da Idade Média, que era teocêntrica, centrada em Deus, o humanismo visualizava o ser humano como o centro das atenções. Não se tratava de negar a existência de Deus, mas de afirmar que o homem era capaz de moldar seu próprio destino. Dignidade humana. Os humanistas acreditavam que todos os indivíduos possuíam um valor intrínseco, que deveria ser respeitado e cultivado. Essa ideia é refletida na arte, na filosofia e na educação. Esse valor intrínseco, esse valor próprio, esse valor que se reflete em cada ser humano, né? Isso espelhado nas artes, né? Nas pinturas, as pinturas lindas, que de certa forma expandia ou refletia toda aquela beleza do ser humano que havia por dentro. E também, de certa forma, resplendia também toda o empobrecimento de alguns também, né? Porque a gente fala também não só da beleza do ser humano, mas aquilo que vem à tona também na luz, né? Quando se passa a olhar mais o ser humano, começa-se a perceber mais as nuances de cada homem. Razão e conhecimento. O humanismo enfatiza a importância da razão e do aprendizado como ferramentas para compreender o mundo e superar limitações. O homem é o que faz de si mesmo, afirma Pico della Mirandola, um dos grandes humanistas. Olha só, que frase bela e linda, né? O homem é o que faz de si mesmo. O que você tem feito de si mesmo? Já viram aquela escultura onde o homem está se esculpindo? Pois é, como você se esculpiu, como você se esculpe, como você está nesse processo de lapidação, de melhoria, de aprofundamento, de reconhecimento das suas falhas até, talvez. Educação como transformação. Para os humanistas, a educação era a chave para libertar o potencial humano. Eles reformaram o sistema educacional, promovendo as chamadas artes liberais, disciplinas como literatura, história, filosofia e retórica, que preparavam o indivíduo para pensar criticamente. Olha só, nos dias de hoje, no século XXI, nós percebemos que a cada dia mais precisamos voltar um pouco no passado para resgatar um pouco do que ainda sobra de cultura no nosso meio, né? Não é possível mais que nós tenhamos um sistema educacional tão falho, defasado, tão antigo e ainda mais tomado, de certa forma, por um capitalismo desenfreado e sem nenhum tipo de comprometimento com a educação, continue tomando as rédeas, né, do nosso sistema. Então, buscar o verdadeiro senso de pensamento crítico, o verdadeiro senso da própria palavra pensar, né? Pensar, se refazer, se analisar o que está à nossa volta, o nosso meio. E o que dizer do legado do humanismo? O humanismo do Renascimento deixou um legado duradouro. Ele desenvolveu a Reforma Protestante, a Revolução Científica e o Iluminismo, além de lançar as bases para os direitos humanos e a democracia moderna. O humanismo renascentista nos lembra que a liberdade de pensar
criar e aprender é o que define a humanidade. O humanismo foi mais do que um movimento filosófico e cultural. Foi uma celebração do potencial humano. Ele nos ensinou que, ao redescobrir nossas próprias capacidades, somos capazes de transformar o mundo ao nosso redor. Mais do que nunca, seus ideais permanecem relevantes, convidando-nos a continuar explorando o poder da razão, da arte e do conhecimento em busca de um futuro melhor. O humanismo floresceu como um renascer da alma humana, onde o homem se tornou o artista do próprio destino. Inspirado pelos ecos da antiguidade, descobriu em si mesmo a luz da razão, o poder da criação e da dignidade da existência. Assim, entre palavras, pinceladas e sonhos, o humanismo nos lembra que o verdadeiro esplendor do mundo está no infinito potencial do ser humano. E é isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez, curte, comenta, compartilha, dá essa força aqui pro time, tá? E vamos lá, tá? Beleza? Boa sorte a todos, bom final de dia, bom começo de dia, bom tudo aí para vocês.